Olá pessoal, é um prazer estar aqui com todos vocês e hoje nós vamos dar início ao nosso curso Introdução à Mecânica Quântica. Então, para os nossos irmãos espiritualistas, para todo aquele esotérico que quer conhecer um pouco mais profundamente a física quântica, no sentido assim de entender a matemática até da física quântica, então nós criamos essa proposta de passar esses vídeos gratuitos para vocês aí no YouTube e nós estamos montando um curso onde a gente vai explicar com bastante clareza, devagarzinho, o sentido das equações matemáticas, aonde surgiu as ideias da física quântica e onde nós podemos então depois fazer uma ponte bastante precisa com a espiritualidade, quando a gente vai criar a interpretação da função de onda, a ideia do colapso da equação de onda, nós vamos entender a equação de Schrödinger, né? Então nós vamos entender tudo isso, ok? Então na primeira aula de hoje, a nossa aula de hoje é sobre função de onda, ok? Nós vamos entender o que é uma função de onda, porque vocês vão entender que na física quântica tudo está voltado à ideia de uma equação de onda, de uma onda. Por quê? Por causa do caráter dual das partículas elementares, aquele comportamento onda-partícula, ok? Então, devido a isso, nós vamos tentar entender, nós vamos associar à partícula uma função de onda e depois nós vamos entender o significado físico desta função de onda associada ao movimento de uma partícula, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar bem do princípio, tá, pessoal? Nós vamos fazer a coisa bem legal, bem do princípio mesmo. Então eu quero que vocês olhem aqui na lousa. Eu estou colocando este quadro aqui. Pode dar um zoom, hein, Pablo? Bem nessa figura aqui, eu estou colocando um movimento circular uniforme. Olha, imagine que eu tenho um ponto P que está fazendo um movimento circular, olha aqui, ó, ao redor deste ponto aqui, do ponto zero da nossa abscissa aqui da nossa origem, né? Então do eixo XY, tá? Então nós temos esse ponto fazendo este movimento circular, entendeu? E eu vou começar com o movimento circular uniforme, que é o movimento mais simples e que vai dar a ideia fundamental das variáveis que eu quero. Aqui já começa a aparecer a ideia de frequência, tá ok? De período, ok? Então a gente vai tentar entender exatamente isso. E depois nós vamos ver que quando eu projeto o ponto P, né, o eixo, por exemplo, R, o raio dessa circunferência aqui, ó, desse movimento circular, eu projeto ele no eixo Y, poderia também projetar no eixo X, não tem problema, né? Nós temos duas maneiras de escrever uma equação de onda relacionada a isso, depois a gente vai ver, tá? Então, o movimento circular uniforme, ele tem várias características em relação ao movimento linear uniforme de uma partícula. Aqui você pode imaginar uma partícula mesmo fazendo um movimento circular, ok? Você vai ver que o que eu vou colocar agora são coisas não é nem de faculdade, é uma matéria de colégio, isso aí, de cursinho até, ok? Então vamos tentar entender os parâmetros que está envolvida um movimento circular uniforme. Então vamos lá, me acompanhem aqui, tá? Então o movimento circular uniforme, a gente sabe o seguinte, tem vários parâmetros aí importantes. Nós temos o ângulo θ, que o raio vetor, né, que vai desde o ponto P até a origem, aqui nós chamamos raio vetor, né, e ele começa a fazer o movimento, ele vai cobrindo e esse ângulo aqui vai variando. Então nós temos duas maneiras de medir. Nós podemos fazer uma equação com a velocidade tangencial, né, a gente chama de velocidade linear, ou também a velocidade angular. Ok? Nós podemos fazer um estudo sobre a velocidade angular. Então veja só que interessante. Olha, quando nós vamos estudar o movimento linear uniforme, ou o movimento uniforme simplesmente, ou retilíneo uniforme, né, que a gente é mais conhecido, mais simples, né, nós temos a equação fundamental do movimento retilíneo uniforme, que é exatamente a característica de ter uma velocidade constante com relação ao tempo, não é verdade? A equação fundamental do espaço do movimento uniforme é S igual ao S0 mais V vezes T.
Então todos vocês estão lembrados. Ok? Ok? Agora, da propriedade da circunferência, né, nós sabemos que a característica da medida em ângulos, em radianos, tá? Tudo dentro de uma circunferência, se eu pegar o comprimento deste arco, no caso assim, ó, presta bem atenção, eu vou tentar pegar a circunferência aqui, está aqui, o eixo X e o eixo Y, ok? Então veja bem, eu vou pegar este ângulo θ aqui e este comprimento de arco aqui, ó, ok? Este comprimento de arco aqui, que vai ser medido em radianos, C, tá ok? Todas as vezes que eu pego essa grandeza C e divido pelo raio da circunferência, eu tenho uma grandeza em radianos. É a medida do ângulo θ em radianos. Ok? Você quer ver que interessante? Se esse arco aqui der uma volta completa, em radianos, quanto que ele vale mesmo? Vocês se lembram? Uma volta completa da circunferência? Hã? Não, o comprimento da circunferência, vocês se lembram? Que era 2πr. Não é verdade? Né? 2πr é o comprimento. Claro, quando você quer saber o ângulo, né? É 2π dividido pelo raio, né? 2πr dividido pelo raio, corta. Então o ângulo de uma circunferência é 2π. Quando medido em radianos. É claro que quando medido em graus, o 2π equivale a 360 graus. Perfeito? Tá? Mas você vai ver que a gente vai usar muito mais as medidas em radianos nessas funções de ondas, que ele fica mais prático para fazer conta, para fazer cálculo, tá ok? Então, só para vocês já perceberem essa grandeza. Então, olha, tudo o que é linear, se eu divido por R, acompanhem comigo, se torna angular. Então, eu posso ter essa equação aqui, essa equação de forma angular, fazendo o que com ela? Presta atenção. Eu vou fazer o seguinte, olha, acompanhem comigo aqui, ó. Eu pego S igual a S0 mais VT, eu posso simplesmente dividir toda essa equação pelo raio, ó. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Ao invés de S sobre R é o ângulo θ, que vai ser igual, né? S0 eu chamo de θ0. Mas agora, este V sobre R aqui, ele vai me dar uma velocidade angular, que é ômega para nós, vezes o tempo. Ok? Então, eu quero que vocês guardem muito bem isso daqui. Então, todo mundo sabe que a velocidade angular, ou a equação de movimento angular, ela é dada por θ, a variação de θ é dada θ igual a θ0 mais ômega vezes o tempo. Ok? Então, tudo é aquela regrinha básica. Tudo que é linear, você divide pelo raio, você tem a forma angular. Este ômega, ele também é chamado, presta atenção, o ômega, além de ser chamado de velocidade angular, é como esse ângulo varia com relação ao tempo, né? Ao invés de ser o espaço variando com relação ao tempo, é o ângulo variando com relação ao tempo. Ele também pode ser chamado, conhecido como frequência angular. Ok? É isso aí, frequência angular. Ok? Então, muito bem. Então, guarda essa equaçãozinha aqui agora que a gente vai fazer nós vamos pegar ela aqui e a partir dela nós vamos chegar numa equação de onda interessante. Quando relacionar então, tá lá a nossa, vou apagar a equação de movimento angular, né? θ0 mais ômega vezes o tempo. Ok?
Muito bem, pessoal. Nós vamos partir desta equação aqui para a gente resolver um outro problema, para a gente chegar numa função de onda que a gente gosta e que a gente vai trabalhar já. Ok? Então, muito bem. Acompanha comigo aqui. Acompanha com o titio Lalá. Neste pequeno desenho aqui, eu vou chamar a projeção, olha, do raio, a projeção do raio sobre o eixo Y, eu vou chamar de A. Mas perceba uma coisa, ó, e eu vou pegar um outro ponto aqui, ó, este ponto aqui, que eu vou chamar de pelinha. E você vai perceber que à medida que este ponto vai girando ao redor da circunferência, ele vai girando aqui, esta projeção, ela vai oscilar de R até menos R. Ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. O pelinha vai fazendo, ele vai ficar oscilando aqui, ó. Ó, à medida que ele vem aqui, ele chega aqui, o pelinha fica máximo. E aí, ó, quando a projeção dele, a sombra dele vai diminuindo. Então ele vai descendo aqui até chegar a zero. Passou, ele volta a ser negativo. Ele faz isso aqui. Então, na verdade, olha que interessante. À medida que esse ponto vai fazendo um movimento circular, a sua projeção no eixo Y ou no eixo X, tanto faz. Se você fizer o estudo, montar todo o seu estudo em relação ao eixo X, esse movimento vai acontecer aqui, ó. Ok? Mas eu quero o movimento no eixo Y. Tanto faz. A gente vai escolher aqui e brincar. Nós vamos tirar uma equação. Agora, veja bem, nas funções trigonométricas, A é o quê? Olha, o A nas funções trigonométricas, todo mundo sabe, A é igual ao R, certo? Vezes o seno de θ. Perfeito? Em trigonometria, essa projeção aqui que vai oscilar é o R seno de θ. Perfeito? No nosso caso. Tá? Então, nós podemos, como a gente tem aquele θ lá, ó, então, na verdade, este movimento aqui, este movimento a gente chama de movimento harmônico simples. Por quê? Ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Vum, 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 vum. Ele vai exatamente como o pêndulo de um relógio, aquele pêndulo de relógio de cuco de antigamente. Sabe? Vai, volta, vai. Esse movimento, em física, nós chamamos de movimento harmônico simples. Ok? Então, a projeção de um movimento circular no eixo X ou no eixo Y gera o que nós chamamos de um movimento harmônico simples. E um movimento harmônico simples pode ser descrito por uma função senoidal do ângulo θ. Ok? No nosso caso aqui, X, né? Eu posso chamar de X', Y', no caso eu chamei de A, eu poderia chamar de Y', né? Ou a variação em Y ser R vezes o seno do ângulo θ. Perfeito? Agora, no lugar de θ, eu posso fazer isso aqui, ó. R vezes seno. Como θ varia exatamente em função daquela equação temporal ali, aquela equação horária para o ângulo θ, nós podemos escrever exatamente, eu só vou inverter o lado aqui para ficar mais fácil depois vocês entenderem, ômega-t mais θ0. Ok? Então, neste caso, nós temos uma equação fundamental que descreve a variação de Y, né, com relação ao eixo, que é uma função senoidal. E todos vocês sabem que quando você vai colocar num gráfico uma equação senoidal, uma função senoidal, nós temos exatamente aquela representação de uma onda senoidal, que é o que a gente vai estudar agora. Então, isto daqui, ó, isso aqui é chamado de função de onda. Ou seja,
Y é uma função senoidal do tempo. Ok? Então, é importante que nós possamos entender. Então, nós vamos agora essa é a equação do MHS, tá? Agora nós vamos transportar a ideia desta equação oscilatória, dessa equação senoidal para a função de onda. Como a gente descreve, então, uma onda que se desloca no espaço. Então, vocês vão ver que a ideia é a partir desse movimento harmônico simples que eu acabei de descrever aqui. Tá ok? Então, é isso. Ok, pessoal, voltando então, eu preciso de mais algumas coisinhas interessantes, tirar alguns números aqui do movimento circular, umas equações, que vai nos ser útil na demonstração da função de onda. Por exemplo, como nós já vimos, o movimento circular, o ômega, a frequência angular, ela é dada por aquilo que a gente viu, né, que é a velocidade linear dividida pelo raio. No entanto, nós temos outras grandezas interessantes no movimento circular. Por exemplo, o tempo gasto para o ponto realizar uma única volta, presta bem atenção, nós chamamos de período. Então, T, esse T grandão aqui, nós chamamos de período do movimento circular. Ou seja, o movimento ele demora um tempo T específico para dar uma volta. Esse tempo nós chamamos de período. No caso da Terra, por exemplo, qual é o período de rotação da Terra? Então, o período de rotação da Terra é o tempo que um ponto, né, na superfície terrestre demora para dar uma volta em torno da Terra, em torno de si mesmo. É 24 horas, no nosso caso, certo? O período de rotação da Terra. E o período de translação da Terra é o movimento que ela tem ao redor do Sol. É 365 dias e 6 horas aí, uns quebradinhos, né? Então, esta é a ideia de período. Tá? Mas no caso da circunferência, então vamos ver. Esse movimento angular aqui, quando eu dou uma volta inteira na circunferência, eu percorro um ângulo de 2π. O ângulo é 2π. Tá ok? Se eu dividir pelo período, eu tenho a velocidade angular também. Tá ok? Eu tenho a velocidade angular. Agora, uma outra ideia que surge do movimento circular também, que é, por exemplo, vamos supor que esse ponto aqui, ele dá 10 voltas em 1 segundo. 20 voltas em 1 segundo. Então, é esse número de voltas, olha, número de voltas na unidade de tempo, nós chamamos essa grandeza em física de frequência. Nós vamos determinar pela letra F. Então, F, frequência, é o número de voltas na unidade de tempo. Você tem motores elétricos, por exemplo, que você está lá marcado, ó, tem esse motor aqui, ele vai a 1400 RPM. Esse RPM é rotações por minuto. Quantas voltas ele dá em 1 minuto? Esse RPM é a frequência do motor. Ok? Tá? Então, é uma grandeza. E vocês vão perceber que a frequência, em termos matemáticos, ela pode ser escrita como 1 sobre o período. Ela é inverso do período. Ok? Se ela é inverso do período em termos matemáticos, nós podemos escrever que a velocidade angular também é 2π vezes a frequência. Então, essas grandezas aqui, essas equações, que são equações que você lembra lá do ginásio, lá do colégio, lá do cursinho, ela vai nos ser útil para podermos nos aprofundar no estudo da ondulatória da mecânica quântica. Ok? Por isso que essa aula hoje ela é mais introdutória. Senão jamais vocês vão entender aquilo que nós chamamos de equação de Schrödinger. Sabe esse nome do nosso amigo dinamarquês lá, né? O fundador da matemática da física quântica propriamente dita, né? Então, é isso. Ok? Então, guardem essas equações aqui com carinho, que nós vamos acabar usando ela já já para descrever aqui
a função de onda. Então, pessoal, agora a gente vai começar a estudar praticamente uma onda. Vocês vão imaginar como se fosse uma corda, né? Eu vou ver se eu coloco no vídeo aqui um exemplo de um movimento de uma corda. Todas as vezes que eu faço aquele movimento MHS, segurando uma corda, eu faço aquele movimento de MHS, aquele movimento harmônico simples, eu vou gerar na corda uma onda que se propaga ao longo da corda, ok? Então, basicamente é isso, né? Se eu tenho aqui uma corda, eu começo a oscilar ela, ela começa a fazer esse movimento. Se ela estiver fixa num onda, eu começo a brincar com ela, ela começa a gerar uma onda. E você sabe que onda, ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Então, é uma energia que sai e vai se movimentando através da onda, ela transporta energia, ok? Tá? Então, no caso dessa onda de matéria, né, nós estamos movimentando essa onda de energia. Depois nós vamos estudar ondas eletromagnéticas, outros tipos de ondas que não são ondas, vamos assim dizer, mecânica propriamente dito. Não é um meio material que oscila, e sim campos que oscilam, são estruturas diferentes. Então, no caso dessa onda dessa corda que nós vamos estudar agora, né, nós temos um gráfico aqui, ó, com certas grandezas importantes relacionados ao fenômeno ondulatório, no caso uma onda de uma corda. E vocês estão percebendo, né, que esta função aqui é tipicamente uma função seno e cosseno. Você pode usar tanto a função seno e cosseno para descrever o movimento de uma onda ou a estrutura de uma onda plana, né, numa onda o que a gente chama de unidimensional, ok? Então vamos lá. Quais as características interessantes que a gente vai ter numa onda? Nós vamos ter a altura da onda, né, desse ponto até este ponto aqui, ó. Nós vamos ter essa grandeza que nós vamos chamar de A. Este A nós vamos chamar de amplitude da onda, ou altura da onda, ok? Amplitude. E essa amplitude é medida em metros. No sistema internacional é metros, tá? A gente vai medir tamanho, mesma altura que ela tem. Igual uma onda do mar, né? A gente vê, teve uma onda de 3 metros, um tsunami de 30 metros de altura, certo? É exatamente isso que o cara está medindo, a altura da onda. Então, quando fala, ó, tem uma tsunami de 30 metros de altura, é a amplitude da onda gerada no tsunami, ok? Então, vamos lá. Agora, vocês vão perceber que a onda ela vai se repetindo, né? A senoidal é uma função periódica. O seno e cosseno são funções periódicas que depois de 2π, ele sempre vai se repetindo, vai repetindo aquela onda, né? Ciclicamente eles vão se repetindo, ok? Então, a distância entre dois picos, né? Ou dois vales, ou dois nós, tanto faz, desde que você pegue sempre na mesma proporção, nós vamos ter uma coisa que nós chamamos de comprimento de onda, que é dado pela letra lambda, a letra grega lá. Então, lambda é o comprimento da onda, ok? Então, nós temos exatamente aqui o comprimento da onda. Tá ok? Agora, veja bem, o tempo que um ponto P, por exemplo, pega qualquer ponto, ele demora para sair daqui, olha, veja bem, ó, sai do ponto zero, por exemplo, faz uma oscilação completa e chega novamente aqui no ponto zero, que é exatamente se eu projetar, olha só, se eu projetar o movimento da onda no eixo Y, vocês vão ver que esse ponto vai ficar fazendo aquele movimento harmônico simples lá que a gente viu na circunferência. Tá, ok? A projeção do movimento circular. Mas aqui no caso, agora a gente está pegando, eu pego minha mão está fazendo esse MHS e está gerando essa onda aí. Entendeu? Então o tempo que demora para minha mão subir e descer e voltar no mesmo lugar é o tempo exato que o ponto P vai descrever andando aqui e completar uma onda. Então, quando a gente chama de período também. Período, né, é o tempo para uma oscilação completa, né? Uma oscilação, ok? Desde que ela seja completa, ela completa o ciclo, né? Agora, veja bem, se eu estou na beira do mar, certo, e chega uma onda, 2 ondas, 3 ondas, eu pego o meu relógio, eu começo a perceber quantas ondas estão chegando por segundo, tá?
Ou quantas osciladas eu vou dar aqui. Imagina, eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu dou 10 osciladas aqui por segundo. Então vai sair, você vai perceber que vai sair 10 ondas por segundo. Então, essa medida é chamada de frequência da onda. Ok? Então, a frequência da onda é dada por um número de comprimentos de onda por segundo, o número de oscilações por segundo. Ok? Então, esta medida é chamada de frequência. Vocês estão percebendo que a única coisa diferente, né, que nós vamos ter aqui é a amplitude e lambda, né, mas que frequência e período nós já tivemos lá da ideia do movimento circular. Né? Lembra daquelas equaçõezinhas nossas lá. Ok? Muito bem. Então, como é que eu escrevo a equação de movimento de uma onda? Porque, na verdade, é o seguinte, presta bem atenção. A função de onda, ela vai descrever exatamente a fotografia da onda naquele instante t. Então, veja bem, vocês se lembram que quando era um movimento retilíneo uniforme, eu tinha um carro, o carro estava andando numa estrada. Então, presta atenção comigo aqui, ó. Isso é muito importante. Quando no movimento uniforme, eu tinha um carrinho, né, andando com uma velocidade v por uma estrada. Então, o que descreve esse movimento aqui? Ele é uniforme, claro. Então, era aquela S igual a S0 mais VT. Então, se eu falo, Laércio, qual que é a posição, aqui eu boto a minha origem, por exemplo, né? E aqui o S0 é a distância que ele está no início do movimento, no t igual a 0. Então, eu pergunto, Laércio, depois de 1 hora, 2 horas, aonde meu carro vai estar? Você faz a continha, você vê, Laércio, depois de 1 hora, ou depois de tantos minutos, ou tantos segundos, este meu carrinho vai estar exatamente aqui nesta posição, que é a posição S. Ok? Agora, como é que eu faço no caso do não é um carrinho, é uma onda? Sabe, como é que eu faço? Você não se esqueça que eu estou lá oscilando a corda. Então encheu de onda aquela corda, ok? Então uma energia está sendo transportada, algo está sendo transportado por essa energia, ou mesmo a onda do mar. Eu faço aquela ondulação, ela vai andando. Vocês têm que entender que essa ondulação vai andando. E se eu pegar o pico da onda aqui, um ponto P, eu posso também medir a velocidade desse pico da onda. O V, que é a velocidade que o pico da onda está andando. Que um ponto da onda está andando. Eu posso fazer isso também. Então, a cada instante, eu falo, Laércio, como é que está essa onda daqui 3 segundos, 4 segundos ou 1 hora? É como se eu tirasse uma foto naquele instante daquela onda. Ok? Então, a função de onda serve exatamente para a gente saber o que acontece com a onda em cada instante. Da mesma forma como o carro, em cada instante, em que posição esse carro vai estar, quais as condições que esse carro vai estar, qual a velocidade que ele vai estar, que distância que ele está, se ele está acelerado ou não acelerado. Então, uma equação horária ou uma equação que associa o movimento vai ter que descrever certos parâmetros físicos. No caso da nossa onda, nós vamos usar esses elementos e nós vamos tentar entender como é que funciona a coisa, ok? Então vamos lá, vamos junto comigo aqui, ó, junto com o titio Lala. Ok? Então eu posso usar, tá, pessoal, a função seno ou a função cosseno. Então eu vou usar no eixo x, como o eixo x eu quero medir a coisa y em função de x, tá? Nós vamos poder usar a função seno. Então vamos tentar construir essa equação. Então, já de antemão, nós temos aquela nossa função lá, já conhecida anteriormente. Lembra que o y em relação ao y de x de t pode ser dado pela amplitude da onda, no caso nosso agora é o a, é a altura, vezes o seno, ok? Lembra daquela equação? Ômega t mais θ zero. Ok? Então, muito bem. Então, vamos prestar atenção agora e vocês vão ver como é que a gente vai escrever isso aí. A gente não pode esquecer, na nossa equação, que
Este ponto aqui, presta bem atenção agora, este pequeno ponto aqui, quando eu começo a oscilar, eu tenho t igual a zero. Este ponto ele vai oscilando e vai andando. Então, este ponto aqui está exatamente numa defasagem ΔT em relação à condição inicial, tá ok? Então, eu tenho que este tempo aqui, na verdade, na equação, ele é, na verdade, t menos um pequeno intervalo de tempo ΔT, que é a qual que demorou, que é o atraso, né? Eu faço um movimento aqui, aí tem um atraso, ele vai se deslocando de um intervalo de tempo ΔT. Então, presta bem atenção. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aquela equação lá e nós vamos fazer a seguinte situação. Vai ficar y como função de x e t, vai ser igual à amplitude da onda A vezes seno de ômega, no caso aqui, deixa eu abrir um colchetes, que aqui vai ter um parênteses, agora, t menos ΔT, ok? Fecha aqui, mais θ0, ok? Muito bem, acompanhem comigo as coisas. Agora, nós sabemos, daquelas nossas equações lá atrás, que o ômega é 2π sobre o período. Tá ok? E nós sabemos também que, neste caso, a velocidade, este V aqui, é dado por ΔS sobre ΔT. Ok? No caso de uma onda, eu posso ter x sobre o período. Tá? Eu posso ter o comprimento da onda, que é o lambda, sobre t, na verdade. Nós vamos chegar até isso, né? Nós vamos perceber que a velocidade, ela pode escrever lambda, ó, sobre o período. Ok? Então, guarde essa nossa interpretação matemática aqui para você ver onde a gente quer. Agora a gente vai substituir aqui até chegar na formulação geral da onda. Então, y como função de x e t é igual a amplitude vezes seno. Ó, no lugar de w, eu vou colocar 2π sobre período. Que multiplica, né? Agora t menos esse ΔT, eu vou ter que dar uma substituída nele. Olha, não se esqueça o seguinte, olha, eu tenho que ΔS sobre ΔT é igual a lambda sobre t. Não é verdade? Mas ΔS sobre ΔT é V, né? É V, ó, V. Então, V é lambda sobre t. Ok? Mas eu tô querendo substituir esse ΔT, né? De lá. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, né? Eu vou tentar pegar esse ΔT e substituir através dessa conotação aqui. Vocês vão ver que simplesmente ΔT é exatamente x sobre V. Tá ok? Tá? Então, vamos substituir aqui ΔT como x sobre a velocidade mais um θ0. Fechei o colchete. Ok? A gente pode ir mais longe ainda. Eu vou mais longe ainda, substituindo umas outras coisinhas ali para chegar nos parâmetros mais interessantes que eu tenho aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Que são os lembretes. Eu vou distribuir o t aqui dentro. Ok? Eu vou substituir o t aqui dentro. Continuando então. Agora eu vou fazer uma distribuição aqui dessa equação do t lá dentro do colchete nosso lá. Tá ok? Então, y como função de x de t é igual a seno, abre o colchete, 2π,
que multiplica tzinho sobre o período grandão, menos x sobre o período grande vezes a velocidade, ok? Isso aqui mais θ0, fecha colchetes. É V aqui, tá? Ó. Pode esquecer. Ok. Mas nós sabemos que lambda, aqui, ó, é exatamente a velocidade vezes o período. Ok? Porque é o ΔS sobre ΔT. Lembra que eu falei para você que velocidade era lambda sobre o período? Que a gente pode deduzir disso também, tá? Então, na verdade, naquela equaçãozinha nossa, eu só vou substituir aqui agora esse TV por lambda. E a gente encerra a nossa demonstração da chamada função de onda clássica. Então, vamos lá. Y como função de x e t é igual, olha, a seno, abre o colchete, 2π, abre o parêntese, tempo sobre o período, né, menos x sobre lambda, o comprimento de onda agora, tá? Isso tudo mais o θ0, que é o ângulo inicial. Então, essa aqui é a chamada equação geral das ondas. É uma função, na verdade, né, que descreve o movimento ondulatório unidimensional. Ok? Então é muito importante, não se preocupe, parece que é uma coisa muito complexa, mas você viu, se a gente analisa devagarzinho cada termo, nós vamos perceber que essa onda, o movimento de um ponto na onda pode ser descrito através dessa função de onda temporal aqui, ok? Ela tira fotografia, na verdade, da onda em cada momento, em cada instante. Eu vou tirando uma foto da onda, ok? Então, pessoal, essa nossa primeira aula de introdução à mecânica quântica, ela parece meio chata, cheia de conta, cheia de matemática, mas essa aula é exatamente para aquelas pessoas que gostam de matemática, tá? Que gostam de entender certos enunciados da física interpretando pela lei matemática. Ok? Então tem muitos espiritualistas que querem compreender melhor. São engenheiros, são matemáticos, são pessoas voltadas, né, às ciências exatas e querem uma explicação mais detalhada, mais matemática mesmo, das ideias que a gente tem discutido em nossas palestras, quando a gente fala sem um conteúdo matemático. Então nós vamos tentar construir essas ideias em termos de ideias matemáticas também, para você perceber que é possível sim construir ideias espiritualistas em função de ideias e modelos matemáticos. Então, guardem essa ideia, que nós vamos usar muito essa função, né, que nós vamos chamar o y, no caso a gente vai chamar de psi, usar aquela letra grega, né, psi de x, y, né, x de t, ou se a onda for espacial é x, y, z de t, são três funções, então, ok? Então nós vamos ter duas variáveis. O problema é que quando eu começo a derivar equações com duas variáveis para ter as equações de movimento, elas começam a ter uma matemática mais complicada. Tem que usar aquelas derivadas parciais, que não é uma derivada comum. Então vocês vão ver que a equação de Schrödinger ela vai ficar matematicamente um pouco chata, complicada. Mas depois que a gente pega o veio da coisa, entende o significado e o simbolismo da coisa, que é isso que a gente quer nesse curso, as coisas vão ficar mais claras, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, uma função de onda, você vai ver que dá para a gente tirar esse seno daqui e colocar o cosseno também, se você quiser, que ela vai continuar descrevendo da mesma forma, ok? Dependendo só da defasagem, né? Porque em relação a seno e cosseno é uma defasagem de praticamente π sobre 2, né? Ou 90 graus. Uma função seno e função cosseno, elas são idênticas, a não ser por uma defasagem de π sobre 2, né? Ou de 90 graus. Aí, tá? Enquanto o seno começa aqui embaixo, o cosseno começa aqui em cima, não é verdade? Então eles estão defasados de basicamente 90 graus. Então é isso. Desejo a todos namastê e até a nossa segunda
aula, onde nós vamos continuar deduzindo as equações da mecânica quântica, inclusive deduzindo de onde vem a equação de Schrödinger, de onde vem a ideia do princípio da incerteza mais matemático e essas questões que nós vamos discutir com mais profundidade. Então é isso. Namastê e até a próxima aula. Noções de onda mecânica. Ondas mecânicas são aquelas que se propagam através de partículas de um meio material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Ondas mecânicas, então, não se propagam através do vácuo. Um exemplo de onda mecânica é a onda provocada na extremidade de uma corda, quando a mão executa uma oscilação nessa extremidade. Observe que à medida que a onda se propaga, os pontos por onde ela passa oscilam perpendicularmente à direção de propagação. Então, esta onda é classificada como onda transversal. A onda mecânica provocada na extremidade da mola, quando realizamos um movimento de vai e vem na direção do seu comprimento, é uma onda que nós chamamos de longitudinal, pois, à medida que a onda se propaga, os pontos por onde ela se propaga oscilam na mesma direção de propagação, para frente e para trás. A onda provocada na superfície de um líquido é chamada de onda mista, pois os pontos da superfície do líquido oscilam transversalmente a direção de propagação e longitudinalmente. Então, a onda, nesse caso, é classificada como mista. Uma importante onda mecânica é a onda sonora. Então, a fonte de ondas, o alto-falante, faz com que as moléculas de ar vibrem longitudinalmente à medida que a onda causada pela fonte se propaga através dele. Eventualmente, essa onda pode fazer vibrar o tímpano do ouvido de uma pessoa, permitindo que a pessoa escute a fonte sonora. Então, à medida que a onda sonora se propaga em um fluido, seja ele líquido ou gás, os pontos oscilam longitudinalmente. As moléculas do fluido oscilam na direção de propagação. Então, as ondas sonoras que se propagam através de um gás ou um líquido são longitudinais. Para o ser humano, a frequência audível está entre 20 Hz e 20.000 Hz. Ou seja, se a onda provocar uma oscilação no ar de 20 a 20.000 Hz, podemos escutar, eventualmente, o som emitido pela fonte. Abaixo de 20 Hz não escutaremos, temos o chamado infrassom. Acima de 20.000 Hz não escutaremos, teremos o chamado ultrassom.